Bom dia, gurias. Vamos começar mais uma mentoria para orientação de estudos da trilha 1 e dando continuidade ao CSS, né? A gente começou a ver o CSS, então hoje a gente vai ver mais algumas coisas que eu acredito que vocês estejam ansiosas assim para aprender como colocar uma coisa do lado da outra, né? A gente já vai começar a falar um pouquinho de posicionamento, né? E também de seletores, de como selecionar algumas coisas, né, dentro do nosso código. Então, os seletores, né? O que é um seletor? Um seletor é usado para direcionar os elementos HTML específicos a serem utilizados pela declaração. O que isso quer dizer? Através do seletor, né? Lá no CSS a gente precisa dizer aonde que a gente vai estilizar alguma coisa. Para pegar essa alguma coisa, né, para pegar um local específico lá do HTML, a gente vai usar um seletor, a gente vai dizer qual seletor a gente quer estilizar. Mas como você decide quais elementos terão estilo, né? Então é com o seletor. Então as tags são alguns dos seletores que usamos. São chamadas de seletores de tipo ou seletores de elementos. Então as próprias tags, né, a gente pode pegar a gente pode e deve, né, pegar as próprias tags para estilizar. Por exemplo, eu posso pegar a tag body para estilizar, a tag p, div, h1, qualquer uma, né? Qualquer uma que a gente tenha no HTML. E de que forma a gente vai criar, né? Como a gente já viu lá no CSS, a gente vai criar regras, né? Para fazer essa estilização. Como é que é essa regra? É dizer quem a gente quer estilizar, né? Que é o seletor. Aí a gente vai abrir chaves, vai colocar a declaração da propriedade e do seu valor. Então, a gente pode ter várias propriedades e valores, né, como a gente já viu na outra mentoria, para um mesmo seletor. Nesse caso aqui, o H1 está com uma cor azul e um tamanho de 12 pixels. Tá? A gente também tem outros tipos de seletores. O que eu falei até agora, né, que antes não é novidade para vocês. Vocês já tinham feito, né, um pouquinho de CSS. Mas aí a gente não falou desses outros aqui. A gente só comentou por cima, né? Que a gente tem o seletor universal. Então, a gente quer dizer que todo o nosso site, que tudo que está no nosso site fique com uma determinada regra, né? Eu tenho esse asterisco, abre e fecha chaves, né? Esse asterisco é o seletor universal. Quando eu coloco ele no CSS, ele representa tudo, né? Como se eu falasse assim, aplique em tudo essa propriedade, esse valor. Então, eu estou aplicando nesse exemplo aqui em tudo a fonte family Verdana. Então, todo o site vai ficar com essa fonte. Claro que a gente viu também, né, que o CSS ele renderiza de cima para baixo. Então, se eu colocar no seletor universal que a fonte family é Verdana e mais adiante eu trocar a fonte, vai ficar sempre a última regra, né? Sempre a última regra que eu escrever, sempre a mais de baixo. Ela vai sobrescrever as que eu escrevi em cima. A gente tem que tomar cuidado, né, na hora de escrever, porque, não tá pegando, por que não tá pegando, né, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, né, que de repente tu reescreveu a regra e a última é que vale sempre, né, sempre vai sobrescrever as mais antigas. Depois a gente tem o seletor ID, que é um atributo ID. Por que a gente fala atributo? Porque tudo que a gente coloca junto com as tags, a gente chama de atributo, né? O atributo atribui mais alguma funcionalidade às tags, então por isso que a gente chama de atributo. Então a gente tem o atributo ID e o atributo class. Aqui, nesse ponto da trilha, eles vão servir apenas como seletores, né? Mas depois lá no JavaScript a gente vai ver que a gente usa o ID também para fazer interação, né? Quando a gente for falar de JavaScript. Mas aí até chegar lá, daí
tem ainda algum caminho para percorrer. Então, não vamos pensar no ID aqui só como seletor. Então, o seletor ID, por que é ID? ID de identificador único. Eu não posso repetir ele no meu site. Ele tem que ser único para cada tag. Então, se eu coloquei o ID com esse nome, large title aqui, não sei para que botar um nome tão difícil essa hora da manhã, né? Mas pode ser qualquer nome, né? O nome que a gente quiser dar para ele aqui. O nome que tu vai referente ao assunto do teu site, né? Daí tu vai colocar o assunto que tu quiser. O que eu quero dizer assim, que ele aceita qualquer nome, né? Não tem um nome específico, pode ser qualquer nome. E aí, esse nome aqui não pode se repetir em outras tags do site. Eles devem ser apenas. Ele tem que ser único, né? Ele só pode acontecer aqui. Deixa eu só 2 minutinhos que eu vou fechar meu WhatsApp, porque ele fica pipocando aqui no meu ouvido. Pronto, voltei. Então, eu vou sempre criar um ID para cada tag. Então, se eu tiver 3 H1s, eu vou criar 3 IDs diferentes para cada H1. Porque ele é o identificador único, então ele tem que ser único para cada tag. Então, o H1 aqui tem esse ID large, esse título largo aqui, com a palavra descodificadas, e aí, lá no CSS, quando eu chamar, como para eu especificar esse H1, eu tenho que botar uma hashtag, ou cerquilha, né? Não sei como é que vocês chamam. Ou uma cerquilha, o nome do ID e aí a estilização que eu quero dar. Porque, por exemplo, se eu tiver 3 H1s no meu site, né? E eu quero estilizar apenas um deles. Eu não quero que todos os H1s fiquem iguais, né? Porque se eu colocar só a tag H1 e eu tiver 3 H1s no meu site e colocar aqui uma fonte Family Verdana, todos os H1s vão ficar com a fonte Family Verdana, mas eu não quero, né? Eu só quero que esse aqui, com esse ID, fique com essa fonte. Então, para isso que a gente usa os IDs, né? Para especificar qual elemento eu quero. É um filtro, é uma pesquisa, é um filtro mais enxugado, vamos dizer assim, né? Eu quero, porque assim, uma HTML tem várias tags. Qual tag tu quer utilizar? Ah, H1, né? Qual H1? Ah, o H1 que tem o ID tal. Então, né, eu especifico mais ainda, né, com o ID qual tag eu quero utilizar. Então, o ID é único. Então, e deve ser acessado com a cerquilha lá no CSS, né? Eu vou botar o nome do meu ID, mas com essa cerquilha na frente para o CSS saber que eu estou acessando um ID. Por quê? Porque eu tenho a class também. A class também vai especificar, né, como um ID uma tag. Só que diferente do ID, a class eu consigo e posso, né, repetir ela em várias vezes durante o meu código. Porque assim, eu quero, que nem aqui, eu quero a cor vermelha onde eu tenho a classe descodificados, a classe que se chama descodificados. Então, se eu quiser várias coisas vermelhas, eu posso tranquilamente usar essa classe nessas várias coisas, tá? Não tem essa regrinha do ID que deve ser único, né? A classe é só uma classe, o ID é o identificador único, então eles têm diferença, né? Então, lá no CSS eu vou chamar a classe com ponto, o nome da classe e a cor, e aí vai aplicar, né, a estilização que eu coloquei entre chaves, tá? Aí eu já até expliquei, né? E se tivermos duas tags iguais dentro do código, né? Como alterar apenas uma? Eu falei para vocês, né? Através do ID. Então, pelo ID eu especifico, né? Qual dos H1s, por exemplo, eu quero especificar. Nem aqui, eu tenho um H1 chamado um H1 com descodificadas, com uma classe, outro H1 só com descodificadas, um H1 aqui só com um ID e outro só com descodificados. Nesse exemplo aqui também vocês vão pensar assim, mas aqui tem
uma classe que tem um ID, né? Se eu tiver só uma classe com esse nome Discode, por exemplo, em todo o meu código, ela também vai ser única, né? Então, eu também posso especificar alguma coisa para esse H1 de forma única, porque só tem um H1 com essa classe. Mas no momento que eu usar essa classe Discode em outro lugar, aí, né, vai ser estilizado esse outro lugar também. Por isso que a gente sempre deve usar o ID. Quando eu quero especificar de forma única, sempre com ID, tá? Aí a gente também tem a pseudoclasse, né? A gente tem a classe e a pseudoclasse. Bom dia, professora. Eu não sei se é comigo, mas não está aparecendo a aula, só o áudio. Vocês não estão vendo a apresentação? Eu Pra mim aparece. Para mim aparece. Pra mim aparece também. Tá aparecendo também. Quem é que estava falando? Eu não consegui ver o nome. Eu entrei pelo link e não está aparecendo, não. Eu vou sair e entrar novamente. Tá. É que às vezes é um problema na internet, né? Alguma coisa. Tenta sair e entrar de novo. Que o Teams ele tá migrando, né, para uma versão nova, então de repente não é bem provável que tenha problemas, né? Enfim, então voltando aqui, a gente tem as pseudoclasses, né? A pseudoclasse tem uma pequena diferença da classe. Na forma da gente, quando a gente escreve uma pseudoclasse, aliás, a gente não escreve a pseudoclasse, ela já é pronta, né? A gente só vai usar ela. E a gente usa ela com esses dois pontos junto com a tag que a gente quer aplicar essa pseudoclasse. Tá? Opa, olhei aqui. Então, uma pseudoclasse pode ser anexada a qualquer seletor. É sempre escrito com dois pontos, seguido de um nome. Então, com o uso delas, a aparência de certos elementos pode mudar ou estar em um estado diferente após determinadas interações do usuário. Então, até a pseudoclasse mais famosa que a gente tem é o hover, né? É aquela onde a gente passa o mouse e ele pode mudar de cor, por exemplo, a gente pode aplicar uma transição. A gente não viu transições ainda, mas a gente pode aplicar transições, né? Algumas coisas só no passar do mouse. Então, por exemplo, aqui eu quero aplicar a pseudoclasse hover no P. E quando o mouse passar, o background dela, né, vai mudar de cor, vai para a cor lima. Mas eu vou mostrar no código para vocês, tá? Também fala lá no material, né, sobre vocês acho que já estão acostumadas, né, que sempre eu coloco um saiba mais lá, para vocês lerem mais sobre o assunto, né, mais do que a gente fala aqui na mentoria. Por isso que é só para orientação de estudos, né, eu vou dar um caminho para vocês estudarem. E aí o div, né, o div é vilão ou é mocinho? Porque, Rafa, e a tag semântica, né, eu deixo de usar o div, como é que funciona? Eu uso só section, não uso mais o div? O que acontece com o div, né? O div, ele ainda define uma seção, uma divisão ou seção de um documento HTML, né? Então, o div continua em uso, a gente continua usando o div. É muito utilizada quando precisamos agrupar elementos sem a necessidade do uso de um elemento semântico. Então, o que pode acontecer? O que acontece normalmente? Eu criar uma seção, por exemplo, né? Uma section, e dividir essa seção em 2, 3 partes, por exemplo, né? Então, aí entra a questão da tag semântica. Quando que eu quero dizer no meu site que eu vou ter uma seção, né? Que eu vou ter uma parte de conteúdo X. Então, quando eu vou fazer essa divisão, quando eu vou criar essa seção mesmo, né? Não tem como usar outra palavra, eu vou usar a tag semântica section. Mas depois que tu criou essa seção no teu site, e tu quer dividir essa seção em 2 partes, 3 partes, tu vai continuar usando a tag div. A gente só não usa
div no site inteiro por causa da questão semântica que a gente viu, né? Leitores de tela, depois vocês vão ver na trilha 2 que o mecanismo de busca do Google, de procura de sites, né? Ele se baseia no HTML, na semântica do HTML. Então, é importante a gente ter em mente, né, as tags semânticas, usar as tags semânticas no site. Geralmente é acompanhado de atributos ID e class. Então, no momento que eu faço uma divisão no meu site, eu vou usar uma div para escrever alguma coisa, eu já coloco nessa divisão um ID ou uma classe. Para quê, Rafa? Para me facilitar depois lá no CSS, né? Como é que tu vai fazer a estilização do teu site? Por etapas, né? Por pedaços. A gente não estiliza todo o site de uma vez. É um quebra-cabeça, né? Por isso que muita gente não tem paciência. A gente vai pegando partes e vai estilizando essas partes. Então, para dizer qual parte do teu site tu quer estilizar, tu já vai criando um ID ou uma class, né? Ou os dois juntos na hora de criar a divisão ali. Então, por padrão, a div gera um line break, uma quebra de linha automática ao ser utilizado. Então, quando tem duas divs, já automaticamente, né, um espacinho entre elas é criado automaticamente. A gente vai ver depois, agora logo em seguida, né, que os elementos, né, do HTML, eles têm margem, eles têm padding, né, eles têm borda, então vocês vão ver tudo isso, porque vocês vão pensar assim, eu queria mais espaço de um elemento para outro, só com a div eu consigo? Não, né, a gente tem outros recursos lá para dizer que a gente quer espaçar mais. A gente não viu ainda, mas a gente vai ver, tá? Possui como padrão, como display padrão, um elemento de bloco, ou seja, um display block. Eu vou mostrar para vocês no código também o que é esse display block. E podemos incluir quaisquer outros elementos, outras tags dentro de uma div. Na verdade, a gente pode colocar o que quiser dentro da outra, né? Uma tag dentro da outra. Vai funcionar, vai renderizar. O que vai fazer a diferença é a semântica, né? Quem é a semântica? É a organização do site ali. Por exemplo, se eu colocar o footer, que é a tag de rodapé, lá no início do site, vai mostrar, vai renderizar. Só que semanticamente não faz sentido ter um rodapé no cabeçalho de um site, né? E quem é que vai fazer essa leitura? Vai ser o navegador, né? E depois os buscadores lá, dos navegadores e tal. Então, por isso que a gente sempre escreve o site com uma semântica coerente, né? Com uma organização que faz sentido, tá? Não é só visualmente, né, que importa. Importa também a organização do HTML. Então, você encontrará todas as orientações, né, lá na nossa plataforma. Então, todo o material, né, de todas as semanas, inclusive a gravação das mentorias, estarão lá no Moodle. Assim que terminar, né? Assim que liberar o vídeo aqui, eu já vou postar para vocês lá no Moodle. Caso alguém tenha dúvida ainda, né, em relação a isso. E sigam nossas redes lá, né? Eu só queria mostrar minhas bonequinhas também até o final. Então, agora eu vou mostrar um código para vocês do que eu falei aqui, né? Porque só falando fica um pouco vago. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Minha tela. Tela. Eu botei um arquivo na tela. E aí, vocês estão se vendo? Estão vendo o meu VS Code? Não? Visual Studio vocês não estão vendo? Sim. Sim. Eu vi a Erika dizer que não. Sim? Sim ou não, Sim, Erika? está aparecendo. Tá. Então, eu tenho um código aqui. Deixa eu ver aqui. Mas eu quero mostrar esse aqui para vocês. Aquele outro código ali é porque vocês vão ter uma entrega essa semana. Tá? Vocês vão ter uma atividade para entregar.
que até agora vocês estavam só construindo o site de vocês, né? Mas para dar uma movimentada aí, vou pedir uma entrega essa semana. Então, olha só, eu tenho aqui um arquivo HTML chamado seletores. Quando vocês criarem um projeto, o ideal é que sempre tenha um index. Eu já tenho um index aqui, né? Com esse outro código aqui, deixa eu deixar grande. Com esse código aqui, mas eu quero mostrar esse aqui para vocês, então eu coloquei outro nome. Lá no GitHub tem um recurso chamado GitHub Pages, que a gente consegue publicar o site, né? Fazer uma publicação. Que daí tu cria um link, só quando tu clica nesse link ele já carrega a página, né? No caso de eu ver aqui as tarefas de vocês, eu não precisaria baixar o código, né? O que acontece quando vocês colocam lá no GitHub? Eu baixo o código de vocês e executo no meu computador, né? Por esse GitHub Pages, se quiserem dar uma olhada, ele já deixa o site hospedado, tá? E aí, quando a gente clica no link, ele só já carrega pra gente o código. Já deixa o navegador, né? Direitinho. Mas então, vamos lá. Olha só. Nesse arquivo aqui, eu coloquei o HTML junto no... Aliás, eu coloquei o CSS junto no HTML. Isso não é uma boa prática, tá? Eu vou falar de novo. Até ontem, eu esqueci o nome da menina, que ela me falou que estava tendo problemas para carregar o CSS, mas é assim, eu tenho um arquivo aqui chamado CSS, né, style.css, onde eu tenho meu CSS, né, e aqui no index eu estou chamando esse arquivo. Então, sempre que eu criar um CSS externo, eu tenho que chamá-lo no meu HTML. Eu tenho que dizer, ó, HTML, tu vai linkar com esse arquivo style CSS aqui para carregar as estilizações para essa página. Para carregar esse arquivo CSS, a gente não precisa, né, escrever todo esse código aqui. No momento que eu escrevo o link, ele já tem a opção de link do CSS aqui, ó. Né? Então, eu só clico nele e ele já me traz toda a estrutura pronta com esse nome padrão. Então, por isso que também, né, se tu está iniciando, tem dúvida, deixa esse nome padrão. Mas o arquivo CSS pode ter qualquer nome, né, assim como o CSS. Então, no momento que tu escreve link, ele já carrega, né, todo esse caminho aqui no HTML. E também tem que cuidar, né, se tu não criou, se a gente criar uma pasta aqui e colocar esse CSS dentro dessa pasta, eu vou ter que especificar no caminho aqui um ponto barra, né? Aqui. Eu vou ter que especificar um ponto barra e o lugar onde vai estar esse arquivo dentro, né? Então, são os motivos que talvez às vezes não carregue o CSS. O caminho errado ou alguma coisa escrita de forma errada aqui nessa linha de código, tá? Então, vamos lá. O que temos aqui nesses seletores? Ó, eu deixei algumas coisas aqui comentadas para fazer com vocês. Eu vou carregar aqui do lado para a gente ver, né, pelo Live Server, para a gente ver no Live Server o que foi carregado. Então, o que eu tenho nesse site aqui? A gente sempre chama de site todo projetinho novo, né, que a gente cria. Então, nesse sitezinho aqui, o que eu tenho? Vamos ver no meu body aqui. O body é o corpo principal do site, né? Que é todo esse... É onde a gente vê o que a gente colocou... Onde carrega, né? Carrega nosso site literalmente. Então, tudo que está entre as tags body vai ser carregado aqui. Aqui eu tenho 4 divs. Uma vermelha, uma azul, uma verde e uma amarela. Só que notem que as minhas divs, eu não estou escrevendo nada dentro delas, né? Elas só estão com quadrado, ó. Para eu mostrar algum texto dentro delas, eu tenho que colocar texto dentro, ó. Esse probleminha aqui eu resolvo aqui, ó. Aqui está dizendo que a linguagem do site é inglês, né? Eu vou botar um PTBR aqui,
que aí ele não vai mais ficar me dando essa mensagem. Tá, então olha só. Se eu escrever alguma coisa entre a abertura e o fechamento das divs, ela vai escrever dentro, né? Antes eu estava deixando elas vazias. Deixa eu botar mais pra cá. Elas estavam vazias, né? Então, só para, né, caso alguém tenha dúvida, se eu quiser escrever alguma coisa dentro delas, é entre as boquinhas, né? De abertura e de fechamento aqui. Aliás, de fechamento e de abertura do final, tá? Então, por exemplo, se vocês têm trechos de texto, né? Dentro do site de vocês, vai ser dessa forma. Vocês vão escrever uma div, aí como eu falei, né? Vão já colocar uma classe ou um ID, para quando quiserem especificar, configurar essa parte do site, vocês já sabem aonde, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 divs iguais, elas são iguais, só que eu quero que elas sejam diferentes. Eu quero que elas estejam, aqui nesse exemplo, o plano de fundo diferente. Então, eu criei Rafaela, uma... Oi? oi, desculpa te interromper, mas essa primeira vermelha está ligeiramente maior que as outras. Por quê? Sim, já vou explicar. Já vou ir lá para o CSS e vou explicar. Ui, isso aí. Então, assim, se eu quiser escrever coisas dentro, eu vou escrever entre abertura e fechamento, tá? Aí, como eu não vi teu nome, a colega especificou, chamou atenção, né, que a primeira está maior. Por que que ela está maior? Porque na configuração da classe vermelha, se vocês olharem aqui, eu tenho uma palavrinha a mais que eu não tenho nas outras, certo? O que que eu fiz aqui? Aqui eu estou aplicando uma segunda classe. Então, eu posso ter mais de uma classe na mesma divisão, na mesma div. Então, e como é que eu escrevo isso, né? Só com um espaço. Não coloco hífen, não coloco ponto, não coloco vírgula, não coloco nada, tá? Então, quando eu precisar usar mais de uma classe, eu só escrevo as duas dentro das mesmas aspas, só com espaço. E o que que eu tenho nessa segunda classe? Eu tenho uma pseudoclasse. Lembra que a gente comentou da pseudoclasse? Eu tenho uma pseudoclasse chamada hover, que vai fazer o quê? Quando o hover ele fica esperando o mouse, né? O evento do mouse. Quando eu passar o mouse, vai trocar, né, o fundo da div para aqua. Mas mesmo assim, aqui não diz nada, né? Que só essa configuração aqui não altera o fato dela ser maior que as outras. Por que que ela está maior? Porque a vermelha, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. A vermelha tem um ID também, né? Que é o ID canto. Então, olha só, azul, verde e amarela só tem uma classe, né? Com a troca de cor. O amarelo tem um background amarelo, a verde, o verde, o azul, azul. A vermelha tem mais uma classe junto, né? São duas configurações diferentes e mais um ID. Qual a configuração desse ID? Então, é uma especificação a mais que eu faço, né? A O ID, borda. isso. O ID eu acesso ele com hashtag, né? Notem que as classes a gente acessa com ponto. E coloquei uma borda de 2 pixels, né? A div geral tem uma borda de 1 pixel. E nessa outra configuração, nesse ID chamado canto, eu tenho 2 pixels, ó. Se eu comentar aqui, ó, ela vai ficar do tamanho das outras, tá? Então, quem está mudando o tamanho dela é a borda. Né? Então, é assim que eu vou trabalhar, né? Que eu vou fazer as configurações nas minhas divs, nos meus espaços do site. Eu vou atribuindo coisas, né? A essas divisões. Por exemplo, eu quero colocar... quero que a amarela também mude de cor quando eu passar o mouse. Ó, não está acontecendo nada, né? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar um espaço e escrever o nome da classe que tem essa configuração, que é a Hove, né? Hove. Hove de hover, né? Não fui muito
criativo aqui, mas só para lembrar do hover, né? E aí, quando eu passar o mouse, ela já vai ter ganhado essa configuração que ela não tinha, tá? Então, assim que a gente vai fazendo as configurações com classes, uma classe ou duas, né? E com IDs. Essa div, para ficar nesse tamanho, também outra coisa, a div por padrão, se eu tirar os tamanhos dela aqui, ó. Vou tirar toda a configuração da div aqui. O que aconteceu com ela? Ela sumiu. Por que ela sumiu? Porque eu não tenho nada escrito, né? Para elas aparecerem, eu teria que escrever alguma coisa aqui, ó. Então, quando eu crio uma div, ela tem o tamanho... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma configuração. Não, só isso. Quando eu crio a div, ela pega um tamanho padrão, né? Aqui ela está com as configurações, porque eu não tirei daqui ainda. Mas esses tamanhos eu consigo alterar, né? De que forma? Colocando uma altura e uma largura para ela. Quando eu digo... Peraí, tira isso. Aqui tá... Não dá para eu tirar por pedaços. Ó, então, quando eu coloco uma altura e uma largura, eu consigo daí trabalhar com esses tamanhos delas. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque vocês podem estar aí com textos, né? Então, para vocês saberem que quando vocês criam uma div, ela vai se adaptar ao tamanho do texto que vocês colocarem. Mas também vocês podem definir uma altura e uma largura para elas, tá? Em relação aos displays, né, que eu falei lá no início, eu vou desconectar tudo aqui. O que é um display? É a forma que o elemento aparece no site. Por padrão, quando eu crio uma div, o display dela é display block, em blocos, né? Ela vai criar uma embaixo da outra, de cima para baixo. E ela tá dessa forma aqui. Eu tenho um outro display, a gente vai ver outros durante a trilha, a gente vai ver o flex e o grid mais adiante, né? Mas vamos começar com o display block e o inline. Quando eu digo que o display é... Então, por padrão, o display dela é block, fica dessa forma. Mas eu tenho também o display inline block. O que o inline block faz? Ele coloca uma div ao lado da outra, ó, conforme elas vão cabendo no espaço da tela, né? Então, aqui, nesse tamanho, caberiam só duas, né? Uma ao lado da outra. Daí ele vai preenchendo, né? Ele preenche a linha até o final e aí coloca nas de baixo. Tem alguém que me define ligado. Tá? Então, dessa forma, agora perdi o que tá aqui. Então, vocês podem já usar esse display, né? Para colocar. Eu lembro que na mentoria passada alguém perguntou como é que fazia para colocar uma ao lado da outra, né? Então, já tem uma forma de colocar. Claro que a gente vai ver o Flex e o Grid depois, que é mais avançado, tem maior responsividade, né? Tem todo um outro assunto que entra. Mas, por enquanto, vocês já podem brincar com o display inline block, tá? Então, por padrão, né? Se eu tirar o display, é block, ele bota um embaixo do outro, e com o inline block ele coloca um ao lado do outro, certo? Alguma pergunta? O hover você pôs individualmente para cada bloco. É possível fazer de uma vez só para todos? Para todos, se tu quiser todos, tu vai ter que botar esse hover junto aqui nas outras divs também. Aonde tu colocar o hover vai ser aplicada a configuração dele. Quer dizer, não dá para colocar hover de uma vez só para todos, tem que ir um por um. Tu tem que dizer em quem tu quer aplicar. Tem que ir colocando, ou colocando aqui junto na vermelha, né? Pode colocar na regra aqui também. Mas aí, de qualquer forma, né, tu vai ter que escrever de novo, né? O P azul, a classe azul, né? Daí tu vai ter que dizer que esse azul aqui
vai receber um hover também, né? Um hover que vai trocar a cor também, vai ter um background, já tinha me ajudado ali, um background color preto. Mas aí eu tenho que... Aí ele já troca aqui, ó. O azul, né? Tem no azul? No azul. Ele troca o azul por um... Esse azul ficou meio confuso. Vamos trocar por uma outra cor aqui, uma cor que a gente não tem ainda. Isso vai ficar parecendo um vermelho, um rosa. Então, quando passar no azul, não tá pegando. Não tá pegando o over aqui. Azul. Tá ficando verde. Aqui já tem a outra. Já tem uma hover aqui. Vou tirar aqui esse hover. Porque ele sempre carrega a div primeiro e depois o CSS, né? Então agora ele ficou rosa. Viram como faz diferença, como uma sobrescreve a outra? Por que ele estava deixando aquele aqua, né? Se eu botar aqui o Rove aqui, ó, até é bom ter acontecido para comentar, ó. Quando a gente carrega o site, ele carrega primeiro o HTML. Então, aqui no HTML está dizendo que o azul está com essa classe Rove aqui, né? Que é o que transforma para aqua. E aí, lá no CSS, eu tenho outra regra dizendo que o hover vai mudar para rosa. Só que ele vai carregar primeiro aquela. Aliás, por último, essa aqui, né? Então, ele vai ficar sempre com a primeira regra que ele mostrou, que ele carregou. Ele não vai carregar a segunda. Aliás, ao contrário, já confundi aqui vocês. Quando ele carrega o site, como o meu style está aqui dentro do HTML, ele vai carregar isso aqui primeiro, tá? Porque ele está dentro do head. Esse style está dentro do head. No head são as informações para o navegador. Então, nas informações para o navegador, ele carregou o cor-de-rosa, certo? Só que aí, quando ele começou a renderizar o HTML aqui no body, ele aplicou por cima do rosa essa configuração aqui, chamou a configuração que troca para aqua. Então, por isso que ele sobrescreveu o cor-de-rosa. Se eu tirar esse aqui agora e deixar só uma regra, né, ele vai carregar o rosa. Como não tem mais nenhuma regra que sobreponha ela, ele vai trocar para rosa agora. Tá? É por isso que a gente não tem que deixar o CSS junto, né? Dá uma confundida. Entenderam? Entenderam? Tá. E aí a atividade que eu vou propor para vocês essa semana, ó. Nesse outro index aqui, ó, tem um monte de classe com divs e tal. O que isso faz? Vocês vão deixar a atividade de vocês dessa forma, ó. Um quadrado grande com a borda vermelha e dentro desse quadrado uma linha azul, uma verde e uma amarela, tá? Ah, outra coisa que eu não comentei aqui nesse outro código aqui, que eu deixei comentado, ó, uma margem de menos 2 pixels. Quando a gente cria as divs, elas, por padrão, elas têm o line break lá que a gente falou, né? Um espacinho entre elas, que é esse espacinho branco aqui. Talvez vocês se incomodem com esse espaço e queiram tirar. Para tirar, só com o que a gente aprendeu até agora, a gente pode colocar uma margem negativa aqui, ó. Uma margem de... É que eu quero os dois ao mesmo tempo. Uma margem de 2 pixels, menos 2 pixels. Quando eu coloco uma margem negativa, ele cola. Isso aqui é o que a gente chamaria de gambiarra, tá? Depois, lá com outros displays, a gente vai ver que a gente consegue... Outros displays e também com outros recursos, né? Padding, borda, lá a gente consegue tirar. Mas, por enquanto, se incomodar aquele espaço para vocês, se vocês olharem aqui, o outro não tem, né? Os espacinhos, ó. Ele tá coladinho. É por causa dessa configuração, tá? Aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó.
Aí, isso aqui está na tarefa, aqui para você, aqui está o conteúdo, né, com outros exemplos. Aqui na atividade está tudo especificado, inclusive a configuração da div, tá? Com o tamanho dela, para ela ficar aquele quadradinho ali. O que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, ó. Dependendo do tamanho do navegador, como vocês estão usando o Display Inline Block, os quadrados vão se bagunçar ou se ajustar, ó, tá? É por causa disso, porque o Display Inline ele vai preencher a linha até o final e vai quebrar, né, para de baixo. O meu display, para ficar dessa forma, minha tela está em 100%, tá? Meu zoom, ó, se mudar para 110, 125 já muda. Em 100% ele fica o quadrado da imagem aí da atividade que eu pedi para vocês fazerem. E também nos cantos, notem que nos cantos tem uma borda, né? E um hover que muda de cor. São os únicos quadrados que mudam de cor. São os dos cantos, tá? E aí vai ficar esse desafio para vocês aí essa semana, fazer essa... A gente põe a bordinha, o hover nos cantos? Isso, a única que tem no canto, as que são diferentes, né, são as do canto, que tem uma borda e um hover. Elas vão ficar um pouquinho maiores. Tá? Só para vocês praticarem o assunto de hoje, né, que é usar ID, usar classe, usar uma opção de classe, né? E aí vocês também, com isso, vocês já podem aplicar lá no site de vocês, de repente alguma coisa que vocês querem organizar que não estavam conseguindo antes e tal, né? A Esther falou aqui como coloco dois blocos em um lado um do outro, sendo que cada um deles tem uma foto e um bloco de texto do lado. A utilização da divindade sobrepõe as classes e ID associadas a elas? Sim, dependendo se eu... Que nem eu mostrei a do hover ali, né? Qualquer configuração, a mais atual é a que vai ficar. Né? A mais de baixo é a que vai ficar. Sempre vai sobrepor as que estão mais em cima. E como tu coloca dois blocos, se tu fizer que nem eu fiz ali, né? Divs, um divs assim, ó, um divs assim, e mudar o display delas, vai ficar. Só não vai ficar lado a lado se estourar o tamanho da tela. Se essas duas divs forem maior que o tamanho da tela, vai ficar apenas uma div aparecendo. A outra vai cair para baixo. É possível configurar as dimensões em porcentagem? Pode, mas aí tem que ter em mente que essa porcentagem é em relação ao 100% da view, né? Tem que dizer que a largura do teu body, por exemplo, é 100% da tela, e aí depois usar as medidas em porcentagem. Se Aí, puser em porcentagem, não resolve aquele problema de tamanho? de quebrar a linha, os blocos, que nem se mostrou. Alguma coisa pode resolver, mas não vai ser 100%, né? A porcentagem, ela te ajuda um pouco na organização, mas não quer dizer que ela vai ajudar em tudo, que ela seja 100%, assim. Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente vai ver o display flex e o grid, e aí sim, com eles a gente consegue dizer exatamente como a gente quer deixar. Uma porcentagem ajuda bastante, mas não é 100%. Tá? Podem testar aí para vocês verem. É que muitas coisas, né, a gente falando, parece que não faz sentido. O legal é tu pegar, botar no teu código, né? Que nem eu faço ali com vocês, bota e tira, né? E fica vendo o que acontece do lado, para vocês terem noção. Ah, se eu mexer aqui, vai acontecer tal coisa. Se eu mexer lá, né? Tem que dar uma mexida no código aí. Mais alguma coisa? Alguma dúvida em relação à atividade? Então, vocês vão fazer um sitezinho que só vai mostrar aqueles quadrados na tela. Vai ser isso aqui, tá? Simples assim. Sem nada escrito. Claro, se quiserem colocar, né, em cima atividade, descodificar. Aí a imaginação é de cada uma, tá, beleza? Aí deixa livre.
Tem gente que gosta de botar título e tal, nome, não tem problema, pode colocar. Tá? Fica a critério de vocês. Fala, Ana, pega a mãozinha. Então, a gente vai ter que abrir um outro. Eu esqueci. É uma outra página no VS Code, né? Isso, Fazer essa atividade. vão criar uma pastinha nova e coloca lá, atividade do dia tal, sei lá. O nome que tu quiser dar, mas é numa pastinha diferente do teu site. Teu site é uma Ok, e mais uma pastinha e o teu coisa. projeto vai ser outra pastinha. Ok, e mais uma coisa que eu queria só te falar é que eu não sei se você ouviu o áudio que eu te mandei, acho que foi na sexta-feira, onde eu falei que eu vou começar a fazer de novo mais uma imersão da Lura. Então, essa semana eu não poderia entregar, eu vou poder entregar só na próxima semana. Ah, tá, sempre tem assim, uma semana de entrega e mais uma com atraso, diz ali com atraso, mas é em relação à questão da organização, né, que a gente já conversou, para vocês tentarem manter uma organização, mas não vai ter desconto nenhum, pode entregar nesse atraso também. Ah, tá. Ok, muito obrigada, viu? Imagina. A gente sempre fala em atraso, né, porque se vocês estiverem numa empresa, vocês não vão poder, né, a empresa não quer saber se tu teve enchente na tua cidade, se, claro, ela vai te dar um prazinho, né? Mas, assim, em algum momento tu tem que entregar. Então, só para a gente ir treinando essa questão também, né? De prazos e tal. Certo? Eu me inscrevi para essa imersão da Lura também. Então, eu quero ver se eu vou ter tempo de assistir. Mas fica gravado, né? Posso assistir em outro momento também. É interessante a gente participar, assim, até porque de inteligência artificial, né? Sim. Eu vou... Sim, inclusive, essa vai ser, acho que, minha quarta imersão. E eu participei daquela deles de front-end, que a gente tinha que criar um site no Spotify, né? Um site do Spotify. Só que eu não consegui. Me deu... Inclusive, eu fiquei... Vamos falar assim, eu fiquei com trauma. E aí, depois, quando eu entrei aqui, saiu totalmente meu trauma. Porque essas imersões, eles já fazem, assim, com um nível de conhecimento maior, né? Eu também fiz aquela, mas o site realmente está com problema, eu também não parei para resolver o probleminha. E lá eles usam muitos conceitos avançados já, né? Então, por isso que, de repente, tu ficou ansiosa, né? Sei lá. Mas é porque já está bem avançado. Agora tu vai ver aqui que as coisas que foram faladas lá nem são tão difíceis assim. Depois que a gente avançar mais aqui, depois que a gente avançar mais na trilha aqui, tu pega e dá uma revisitada nesse trabalhinho da imersão, aí tu vai ver que tem coisa lá que vai fazer sentido para ti agora, né? Aqui alguém está perguntando como enviar atividade. Muito obrigada, viu? Imagina. Mas isso aí, estudar sempre é bom. Só que às vezes dá um nervoso, né? Como enviar atividade pelo Git, né? Vocês vão criar um repositório novo, ou podem usar até um repositório que vocês já usam, mas aí com a pastinha, vocês vão colocar a pastinha, né, do projetinho, não só o arquivo, porque assim, tu tem um repositório, tu criou um repositório, colocou lá um arquivo HTML e um CSS, por exemplo. Se tu colocar outro HTML, outro CSS, se forem com o mesmo nome, pode dar conflito, né? Pode dar problema. Então, se for usar o mesmo repositório, deixa dentro de uma pastinha. Cristina, essa tarefa de agora seria qualquer número mesmo? Como assim, qualquer número? Acho que ela quis dizer qualquer número de blocos, né? Não, qual é o número da tarefa? É tarefa 5, 6?
Não 7. coloquei o número ainda, vou colocar agora lá. Mas não, é a terceira, é a segunda que vocês vão entregar, assim. Tá. E você tinha falado do Git Page? Isso. Podia dar mais um esclarecimento sobre ele? O Git Pages, deixa eu ver se eu não tô com o meu GitHub aberto aqui, deixa eu ver se tá aqui, ó. GitHub. É que assim, a gente não cobra isso na trilha 1, tá? É só uma sugestão. Deixa eu entrar aqui nesse link aqui. Entrar aqui no meu perfil, tá aberto aqui. O GitHub, vocês vão pegar um repositório, né? Eu tenho aqui até no meu GitHub um tutorial do Git aqui, mas isso aqui é para trilha 2, tá? Eu não quero que vocês criem ansiedade com o GitHub na trilha 1, porque ele tem muitas coisas que confundem, né? Muitas funcionalidades. Então, talvez isso agora, para quem está entrando, seja... Vocês estão vendo o Git, né? Ainda estou compartilhando a tela? Tô. Isso pode criar ansiedade, não é a intenção, né? Mas aqui no GitHub, vocês vão entrar no repositório e aqui no settings, nas configurações, ó, tem aqui a opção Pages. E aí aqui vocês só vão colocar que o deploy, ele nem dá muitas opções, né? Só deixa assim, que mais que tem? Se for alguma branch, né, vocês vão selecionar essa branch, mas no mais vocês vão deixar na master, né, que é a ramificação principal do GitHub, vão salvar, e aí, o que mais que ele pede aqui? Faz tempo que não... Podem customizar o nome do arquivo aqui, exemplo. Aí ele reclama que essa customização não dá para ser feita, então eu vou deixar sem. Isso, só isso. Aí depois de um tempo, quando a gente entrar aqui, ele já vai... Deixa eu carregar aqui. Deploy. Isso aqui que confunde às vezes as pessoas, né? Porque o Git ele é muito cheio, ó. Então ele já criou um deploy aqui com esse Git tutorial, ó. Quando eu... Aí esse, ó, daí todo aquele arquivo lá vira uma página, ó. Ele publica. Ele faz a publicação daquele tutorial do Git. Daquele arquivo do Git, né? Que antes era só um código, ele já faz a publicação. E aí, quando a gente clica, ele nos fornece um link. Quando a gente clica no link, ele já mostra a página carregada. Deixa eu ver um outro aqui, se... É que o meu Git está muito desatualizado. Tá assim, ó, tá feio de apresentar até. Porque eu não consigo parar para arrumar ele. Então, eu entro no repositório, vou lá em configurações, vou lá no Pages, digo que o deploy vai ser a partir do Actions aqui. Que mais? Não, vou deixar... Viu, professora? Deixa eu só te falar um negócio. Diga. Porque rapidinho. Eu vou ter que sair agora porque eu tenho médico, tá? Tá, não tem problema. A gente já tá acabando, já são 9 horas. Beijo. Ok, Bons estudos. ok. Um beijo e uma ótima semana para vocês. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau. Então, aqui deixa naquela opção mesmo que ele dá, que tem que ser na main, tá? No arquivo principal. Selecione a branch que ele pede, né? Qual ramificação? Porque assim, quando a gente cria um projeto grande, ele vai ter várias ramificações. No nosso caso, aqui no caso de vocês vão ter só a main. Então, deixa só a main selecionado aqui. E aí, quando carregar a página de novo, ele já vai ter carregado. Vamos só ver aqui, main. Save, aqui não tem. Aqui é um tutorial. O Git ele é muito chato. Às vezes ele cria de cara e às vezes ele não cria. Ó, nesse repositório ele não criou, por exemplo.
tá? Por isso que eu não tinha falado sobre isso, mas se quiserem testar, né, podem testar. Às vezes, se o site é grande também, ele leva quase um dia inteiro para criar o Pages. Não cria. Mas o primeiro funcionou ali, né? Aqui, cadê? Eu fechei a página. Ele tem uma ajuda aqui também, né? Se quiserem olhar. Mas seria isso, né? Quando eu preenchesse todos os itens aqui que ele pede, o deploy a partir de uma branch, qual branch que é a partir da main, né? Aqui, se eu mudasse, ele pediria para salvar, mas como eu não mudei, como eu quero da main, aí salva. Isso aqui a gente não mexe, né? Que é a partir do root. Aqui eu posso estilizar, vou tentar botar meu nome aqui. Aí ele aceitou. E não, ele não aceitou. Só o nome não, precisa de mais coisas. Porque eu já devo ter botado esse nome em algum lugar. E aí, esperar o GitHub criar um link ali. Ele está dando algum erro. Por isso que quando a gente trabalha com GitHub, quando a gente já está lá na trilha 2, que aí vocês vão ter mais... Vocês vão ter mais... como é que eu posso dizer? Mais familiaridade, né, com outras coisas, e aí conseguem usar. Daí lá a gente vê direitinho, passo a passo, né? Mas é isso. Ele não quis criar de novo agora, só criou no primeiro. Tá? Aí, se quiserem tentar, se quiser, na internet tem vídeos também explicando direitinho como criar. A Jéssica sobe no Vercel. Só que alguém me mandou no Vercel, só que eu precisava ver o código também. Eu acho que foi na trilha 2. É que no Vercel a gente não consegue ver o código, né? Só ver a publicação. A não ser que eu tenha uma conta no Vercel e tal, entende? A luz chega um pouco atrasada, assim, sempre fica a gravação no site, no Moodle lá, né? Tem a gravação de todas as mentorias. É para enviar atividade pelo Git, sim. O número da atividade eu não coloquei ainda. Não tô numerando as tarefas, mas eu vou... É a terceira. A segunda que vocês vão entregar. Vocês entregaram só o site de vocês. Bom né? dia. E agora eu vou entregar essa. Bom dia. Rafaela, eu Fale, estou pode falar. com um problema, meu disco está atorado. Bom, em resumo, eu estou para trocar computador dentro de uns 15 dias, mais ou menos. Uhum. Então, eu estou trabalhando no CodePen. Aí eu copio o código, ponho numa pasta, é isso? Para subir no Git, sim. Uhum. Cria uma pastinha no teu computador. Porque Cria o repositório e aí coloca essa tem pastinha. coisa demais, meu VS Code não está indo bem, tem outros problemas também, acho que é porque o disco está tomado e... Sim, daí ele não consegue funcionar direito. Mas se tu porque tem os projetos no CodePen, eles estão salvos, né? Hã? Se tu cria outros projetos lá no CodePen, eles estão salvos. Mas como é que eu faço, então, para entregar? Tu vai entregar eles no Git, tu vai criar uma pasta, colocar os arquivos, o arquivo do HTML e do CSS lá do CodePen nessa pasta, e aí depois tu coloca essa pasta no GitHub. Tá. Certo? Porque eu tenho um SSD de 120 que está atolado e
e um HD normal de 500, que é para os arquivos, mas então o SSD fica com os programas, mas ele está atolado porque eu faço graduação em ciência de dados, né? Então Vai juntando arquivo. Não sei como é que é. vai baixando programa específico, Anaconda, não sei o quê, e ele está atolando aí. Acontece. Não, mas daí depois tu passa tu vai trocar de máquina, né? Daí tu passa para... Você tem alguma recomendação de tamanho de HD, de SSD? Assim, eu sou suspeita em falar porque eu sempre usei o Dell, né? A marca Dell. Eu conheço por gente, desde que eu comecei na faculdade eu uso Dell. E pelo menos 8 GB de RAM. Quanto mais de SSD tu Não, conseguir estou usar. namorando uma de 16. Nossa, 16 horas, melhor ainda, excelente. Quanto mais, melhor, no caso, né? E o Não, a minha processador, tem pelo 12. menos... Eu vou subir para 16, mas eu estou para ver um notebook aí também. E um processador de i5, pelo menos, né? O i3 não dá conta. Até dá conta, mas é mais lento, né? Não, como eu estou fazendo ciência de dados, eu preciso de coisa potente, né? Sim. Então aí tu já aproveita e já comprou um com um processador mais forte. Tipo um gamer. Aí seria bom, né? Seria ideal. Gente, em relação à mentoria, era isso, Silvia? Eu não consegui baixar a mão aqui. O arquivo do CodePaint, se tu não conseguir baixar, tu copia e cola. Copia e cola. Não, aqui a mão aqui é o... Ah, a mãozinha. Não tem problema. É só clicar nela de novo. Pois eu estou clicando, ela não vai. Deixa ela aí, então, a gente vai encerrar. Se ninguém mais... Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? A gente já deu o nosso horário. Não? Se for isso, então, boa semana para todas. Tem atividade para entregar essa semana. Qualquer dúvida, tem o fórum lá, ou se ajudem lá pelo WhatsApp, né? Eu vejo que vocês pedem ajuda lá, quando vocês também compartilham bastante coisa lá. Como acharem melhor, mas não fiquem com a dúvida, tá? Sempre tirem. Na pior das hipóteses, na semana que vem, na mentoria ao vivo, a gente também pode esclarecer alguma coisa se tiver para esclarecer, certo? Uma boa semana a todas, então, um beijo. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.